Se tem um lugar que todo brasileiro valoriza é a sua amada casinha. Pequena, grande, gelada, quente, com o seu vaso sanitário preferido que você gosta de utilizar, né, nos momentos confortáveis de ficar no celular. É grande verdade que a gente tem um grande carinho pela nossa casa. Mas você pode não ter percebido, mas a nossa casa sofreu uma grande evolução ao longo do século presente e do século passado. Sendo que aquela primeira coisa que a gente chama de arquitetura aqui no Brasil começa a partir de 1530 e vai até 1830, quando a gente chama de arquitetura colonial. Mas o Brasil é uma grande miscelânea de pessoas, de povos, então isso se traduz muito nas nossas moradias. Cada casa é de um jeito, de costumes diferentes. Mas isso sempre está ligado àquelas clássicas casas, não sei o que, arquitetura. Mas o Brasil também tem casas de verdade, a casa que o povo usava. Mas como será a evolução das casas brasileiras de 1900 até hoje? Vamos começar a visualizar como que era a década de 1900 nas nossas casas brasileiras. A primeira coisa que você tem que entender é que as casas antigamente elas tinham uma construção muito simples, porque tem uma divisão muito grande entre a cidade e também as casas do interior. Apesar que até nessa época as coisas se confundiam um pouco, porque o principal material utilizado para as casas era o barro, a taipa, ou que muitas pessoas chamam também de casas de pau a pique, mas que pegam um entrelaçamento assim de alguns bambu, alguns negócios, você coloca uma camada lá de barro e faz uma parede. Isso vigorou muito tempo, inclusive até o meio do século passado, não é uma coisa muito estranha assim não. Mas as casas normalmente têm móveis, e nessa época os móveis eles eram todos feitos à mão. Não tinha tanto isso de você ir à loja para comprar um móvel, né? Não tinha fábrica de móveis, eram só pessoas, artesãos, que eram contratados para fazer esses móveis, que muitas vezes eram rústicos, que hoje ia custar uma fortuna, né, meu Gabriel? Nossa senhora, trinca de madeira, de lei, demolição, meu Deus, coisa chique. Mas olha só como é que esse período era diferente, porque a gente pensa numa casa hoje com fogão e tal, nessa época era tudo a lamparina e os fogões são a lenha. E a divisão da casa muitas vezes era com um banheiro externo, tinha outro, sala, quarto, cozinha, mas o banheiro era a casinha que ficava lá quando a gente vê as revistinhas do Maurício de Souza que tem uma lua assim, era mais ou menos nesse sentido aí. Que monte de... Eu falei de lamparina porque, claro, a energia elétrica ainda não chegava nas cidades, era muito pouco, tinha só em cidades muito grandes, tipo São Paulo, e é difícil a gente pensar nisso, né? Apesar que tem muita gente que não tem até hoje, né? Graças à nossa querida estrutura pública, mas enfim. Mas já nas construções da cidade tinham casas com inspiração europeia, até porque nos grandes centros muitos imigrantes estavam chegando, né? Eles traziam as vivências que eles tinham da cidade, eles queriam ter a casa que eles tinham lá, aqui. 1910 não teve grandes mudanças, mas marca um pouco da mudança do período histórico da arte, vamos dizer assim, principalmente da arquitetura, porque agora as casas eram feitas com influências mais neoclássicas e depois passaram para um período eclético. Fiquei parecendo professor de história explicando, né, falando os negócios para você decorar na prova, mas é porque é o seguinte, assim, ó, neoclássico é como se fosse uma volta às raízes, mas aquele período clássico, por exemplo, da Grécia Antiga, em que as coisas eram mais retas, tinha aquelas colunas, mas elas tinha uns desenhos específicos, jônico, não sei o que, é meio diferente. E também as temáticas que eles enfeitavam as casas, as fachadas, eram mais aquelas coisas de mitologia grega, né, uns mitos, umas figuras bonitas. Já o eclético, que veio depois, é uma grande forma de falar que é um samba doidaço, né? Cada um fazia o negócio do jeito que queria. O Brasil é bem eclético, né, meu Barelando? Com certeza. Porque da mesma forma que a gente tem uma casa de um lado um muro verde, a outra tá lá um muro roxo, e as duas estão coexistindo, achando que tá tudo
tá tudo de boa, a gente é bem eclético. Só que a partir desse momento, os materiais começam a sofrer algumas mudanças, porque antigamente barro, taipa e os tijolos e o cimento começam a aparecer nessas construções. As decorações tinham umas coisas meio diferentes, foi aí que eles começaram a usar os papéis de parede, mas tudo isso importado, não tinha produção nacional. E também começaram a se usar nas casas os vitrais e também alguns móveis de madeira, mas uma madeira mais escurecida. Bonitos móveis, hein, Babarelando? Oh. Esses móveis de 2910 era bom pra caramba. Um costume que começou a aparecer nessa época também foi que as salas de visita começaram a ganhar um destaque dentro da casa. E você vai ver que ao longo da história isso sempre mudou até chegar onde você está pensando. A energia elétrica começa a se expandir pelos bairros, né, pelo menos os mais nobres, mas os eletrodomésticos ainda não aparecem, sendo que a coisa mais tecnológica que eles poderiam ter naquela época era o ferro à brasa. Mas tem um ponto muito importante que 1910 trouxe pra gente. O chão de cimento queimado começa a aparecer aí. E os banheiros saem das casinhas e entram pra dentro de casa, porque vamos dizer que talvez seja desconfortável você ficar andando de madrugada pra ir no banheiro, sendo que ele é lá no final do seu lote, né? Esse ponto a gente tem que admitir que foi uma benção. Foi mesmo. 1920 começa a ter uma influência mais europeia e você vai notar que a coisa mais básica da sua casa antigamente é uma influência bem europeia. As casas começam a ter uns telhados mais altos e alguns detalhes em ferro fundido. E os azulejos começam a ser usados nas casas, ainda importados, né? Vem de Portugal, mas começa a usar na cozinha e também no banheiro. Quem nunca teve uma casa cheia de aqueles azulejos marrom no banheiro, você vai me desculpar, mas você, né, viveu errado. Uma outra evolução é que agora um novo cômodo ganha um destaque, que é a sala de jantar, que normalmente é aquele lugar que você não sabe direito o que você vai fazer, ele vira sala de jantar, né, meu A gente chama de copa, né? É verdade. Mas é aí também que surge um cômodo muito polêmico nas casas, que virou tema de discussão durante vários anos, que é o quarto da empregada, a DCE, porque nessa época as pessoas mais abastadas, as famílias mais ricas, começaram a contratar profissionais para ficar dentro de casa, falando assim: o que você quer, dona Máxima? O que você quer que faça pra janta? Que é isso? A trairagem! Eu? Aqui em casa tem DCE. Sim. Só que eu acho que o espaço é muito claustrofóbico. Muito. Se alguém ficar ali... Mas o negócio, Babarelando, é que nessa época eles eram tratados como humanos. O DCE era muito grande. Ao longo das décadas, como a gente vai ver aqui, que eles foram ficando cada vez mais claustrofóbicos. Mas nas casas também outros eletrodomésticos começaram a aparecer. A geladeira a querosene e também o ventilador a eletricidade. E as casas começavam a ser mais de alvenaria e tijolos, principalmente nas áreas urbanas. Foi nessa década também que aconteceu a Semana de Arte Moderna de 22, que não teve muito impacto necessariamente nessa década, mas ela fez os alicerces com várias bases teóricas para lá na frente a gente ver os efeitos que atingiram as casas brasileiras. Já em 1930, na era Vargas, o Art Deco era o grande mandante dessa época. E isso vem lá da ideia da Semana Moderna de 22, mas era como se fosse um estilo artístico em que você usava coisas mais limpas, sem tantas curvas, sem tantos floreios, né? É um negócio mais limpo. Esse foi o estilo artístico que ele mandou e desmandou para tudo quanto é área. Arquitetura, arte, música e um monte de coisa. Alguns materiais se beneficiaram disso, começaram a ser mais usados, como o cimento, o ferro e o vidro. E aqui que surgem os azulejos coloridos, para deixar aquela coisa bem que a sua mãe gosta. Assim, ai que bonito, né, Babarelando? É, a sua mãe realmente gosta. Ela é fã, viu? Meu Deus do céu. Mas é engraçado porque nessa época também que surge um costume. Porque sempre a gente tá fazendo a sala centralizada ao redor de alguma coisa importante. Antigamente eram as visitas. E dessa vez todas as salas eram construídas ao redor do rádio, que é como se fosse a televisão que a gente tem hoje em dia. Imagina a sua sala ser em volta do seu rádio, aqui a JBL, ia ser estranho hoje em dia, né?
Em 1940, por influência principalmente de grandes arquitetos tipo Oscar Niemeyer, algumas mudanças nas casas estavam à vista. Antigamente, as casas elas eram diretamente na rua e tinham 2 andares. Dessa vez, a tendência era fazer casas térreas e com um jardim na frente. Aqui foi o início da arquitetura moderna. Agora sim, o concreto armado, aquele negócio que põe um arame dentro lá pro cimento para fazer o negócio, ele estava totalmente nas casas. A geladeira elétrica, o fogão a gás e o liquidificador se tornam um pouco mais comum nas casas. E os azulejos ganham bastante vida porque agora começa a produção nacional de azulejos. No campo, o chão vermelhão e o fogão a lenha ainda continuam fazendo bastante sucesso e essa é a principal forma de você fazer uma casa. Mas um ponto interessante que todo mundo já viu nos pisos da casa surgiu nessa década, que foi o chão de caquinho. Sabe aquela cerâmica toda quebradinha que vira um chão assim cheio de cimento? Já viu, Barbarella? Já. Mas isso foi criado muito mais por uma necessidade do que um estilo estético mesmo. Porque os caras que trabalhavam nessas fábricas, eles pegavam essas pedrinhas que ficavam quebradas para fazer piso, né? Então acabou que isso caiu no gosto popular e quando o patrão deu aquela olhada e falou assim: o quê? Vocês estão levando esse negócio de graça? Acabou virando uma tendência e as pessoas agora vendiam o chão em caquinhos para você colocar nas casas. Mas os anos 40 também foram muito importantes para uma mudança no jeito em que as pessoas encaravam as casas, porque até então eram casas grandes, né, muito espaço para acomodar a família, mas foi a primeira vez em que as cidades estavam crescendo tanto que o pessoal precisava de ajeitar essas pessoas em alguns lugares. Como que eles fizeram isso? Claro, subdividindo esses espaços e criando o termo kitnet, que vem do inglês kitchenette, que significa cozinha pequena, que mais tarde lá vai virar um studio, né? Mas na verdade, no âmago mesmo, é para colocar mais gente em menos lugar. Em um lugar menor. Então foi criado e não engana ninguém não, né? A mim não engana. Não engana não. Os anos 50, agora com a influência de uma cidade que foi criada para ser a capital do Brasil, uma capital moderna, as casas também mudaram. Porque o Brasil moderno tinha casas amplas, janelões, linhas totalmente retas. E se utilizou muito concreto, vidro e azulejo colorido, inspirando-se em Brasília. Inclusive, eu não sei se vocês já viram fotos da igrejinha da Pampulha, que é o cartão de postal aqui de Belo Horizonte, né? Oscar Niemeyer fez ela toda cheia de azulejo, assim, que é bem bonita a construção, influenciou bastante. Mas eu fico pensando, Renato, se cair um azulejo daquele, será onde que eles arrumam outro? Ai, não faço a menor ideia. No cemitério dos azulejos? Cemitério dos azulejos, meu Bruno. Agora você foi velho, hein? Meu Deus do céu, fazer essa conexão realmente é pessoa que passou por muita coisa. Foi há 84 anos. Mas um novo material surgiu e agora ia ser utilizado muito daí pra frente, que é a fórmica. Que os móveis apareceram disso, que basicamente eles tinham uma base lá de madeira, né? Mas que tinha uma... como vamos dizer, era uma mistura de papel craft que dava aquela sensação de madeira, mas não era madeira de verdade, é tipo um MDF de outrora. Mas é dessa época também um costume que eu acho que já te pegou em algum momento. É dessa época que os sofás começaram a ser um sinal de status social. Você ter um sofá bonito, de couro, não sei o que, é porque você é uma pessoa abastada. É mais ou menos o que a pessoa faz hoje com um carro, que quer sair com um carro bonito na rua para mostrar para os outros que pode. É mais ou menos isso. Nesse caso, a pessoa é abestada. Sou eu, abestado! Mas também é nos anos 50 que as casas ganham novos habitantes, como a televisão, que não é muito comum ainda, a batedeira e, graças a Deus, para muita gente, e para muita gente não, o ferro elétrico, que deixou a gente sem desculpa para falar que é porque a carvão eu não posso passar roupa não. Agora pode. É a partir dessa década também que os primeiros apartamentos residenciais começam a aparecer no Brasil, e daí para frente é só para cima. A
partir dos anos 60, o pessoal meio, mó brasa, mora, né? Pois é, só que o pessoal começou a encolher um pouco as casas. As casas começaram a ficar menores. E também teve um grande aumento nos edifícios e nos apartamentos. Eu não sei porque que o pessoal faz prédio, Orlando. Qual que é a sua indagação? Ué, porque eles já põem na fachada que é difícil. Pra que vai fazer então? Essa piada também é de 1960, mas eu dei uma nova roupagem. Essa piada é difícil. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Mas nessa época é que aparecem alguns materiais e eu fico pensando na idade das nossas casas, porque é a partir daqui que elas são feitas. Por exemplo, começa a aparecer os azulejos brancos, ok, mas também começa a surgir o piso de granilite. Você sabe o que é o piso de granilite? Sabe aquele granito que ele é como se fosse aquela coberta do Cobertores Paraíba? Nossa, mas isso tem tanta cara de casa, né? E de repartição pública ao mesmo tempo. Parece que vai chegar no Detran e vai ter esse piso de granilite. Eu penso em recepção de hotel antigo. Também. É um cheiro daquela madeira, um piso de granilite e aqueles tapetes que você tropeça e cai. Nossa, é verdade. Essa época também é marcada por umas cores bem vibrantes, né? E também a volta do papel de parede que tinha ido, mas voltou, e também por linhas bastante retas. E nessa época, os televisores em preto e branco e também os liquidificadores se tornaram mais comuns. Imagina viver num ambiente sem um liquidificador, Aurelano. Eu não consigo imaginar. Assim, claro, menos uma coisa para lavar, que é difícil. Mas imagina você não poder tomar como que seria o mundo sem um liquidificador? Sem vitamina de banana. Uma vitamina de abacate, né? Pois é. É complicado. A partir daí, as cozinhas começam a integrar as copas, né, com as mesas de jantar, segundo o Instituto da Barbarelando. Mas no interior continua o piso vermelhão com o fogão a lenha. E eu acho que é muito melhor, inclusive. Eu também. É muito mais gostoso, né? A comida que sai daqui é fogão a lenha é uma delícia. Agora, o piso, eu não sei se é tão bom assim, porque quem limpa reclama. Tem que encerar, né? Tem que passar aqui a cerona, é complicado. A década de 70... Staying alive, staying alive, staying alive. A década de 70 pode ser muito bem chamada de a era do cimento e da praticidade. É aqui que as casas e construções começam a ter uma alvenaria bem simplificada. E é nessa década a explosão dos conjuntos habitacionais. Não que eles explodiram, né? Mas é porque apareceram bastante. Todo mundo conhece um amigo que morava num prédio que era aquele com 675 mil apartamentos. Que nem o em cima do Matriz, Lorelando, daquele coisa JK, o terminal JK. Edifício JK. Edifício JK. Sabe aquele modelinho que tem um lote com vários prédios? Aquele, né? É dessa época. O conceito vem dos anos 70. É a partir daqui que a gente vê muito cimento aparente e também azulejos floridos. Você tá vendo que ao longo da história brasileira das casas, o azulejo é um negócio meio que veio para ficar mesmo, né? Impressionante. E algumas cores tomaram conta dessa época, que eram cores fortes, por exemplo, o laranja, o vermelho e o marrom. E também os móveis de fórmica e também os sofás de veludo. Isso para rinite, meu Deus do céu, é uma tristeza. Falando com experiência, né? É verdade. A partir dessa década também, geladeira, televisão e forno a gás se tornam itens básicos de casa. Ninguém mais fica sem, né? Se não tiver dinheiro, fica sem, mas não era para ficar. A partir desse momento também, as famílias começam a ter um costume que perdurou por bastante tempo. Ficar na sala vendo televisão todos juntos. Até porque só tinha uma mesmo, né? E é também nessa época que os quintais começam a desaparecer das casas. Os anos 80 chegaram, Aerosmith, Guns N' Roses, todas as bandas que a gente põe assim, músicas dos anos 80, são as mesmas, né, Brolando? Sempre. Mas é a partir desse momento que as casas térreas, né, que fica ali só um andarzinho, ou então os edifícios começam a ter garagens. E os condomínios, né, os condomínios de prédios começam a se popularizar. É a partir dessa época também que começam a surgir os móveis planejados. Antigamente a gente só comprava móveis e tentava fazer, né, encaixar lá. Agora era uma coisa novidade você planejar todos os móveis que iam estar dentro da sua casa. E outros eletrodomésticos começam a fazer parte da rotina brasileira, como por exemplo o micro-ondas, o videocassete e o telefone fixo, que era
caro pra caramba e tinha que entrar na fila pra você ter uma linha. E é a partir dos anos 80 que o cômodo mais importante da casa se torna a cozinha, que vira meio que um espaço de convivência. A antiga sala de visita se torna a cozinha. Você vai cozinhar e fala assim, é mesmo, menina? Então passar um cafezinho pra nós? E aí vai, né? E a partir daí que muitas pessoas utilizam a vassoura atrás da porta pra deixar as pessoas ir embora. Pessoas que gostam de visita e as que não gostam de visita. E a partir dessa época que uma tendência, infelizmente, dá adeus. O chão vermelhão nas áreas urbanas, aqui não. Ele fica só nas áreas rurais. Muito bonita essa sua história pro seu vídeo, tá? Mas na casa da minha avó, até ser vendida e tudo, há pouco tempo atrás, era o piso vermelhiço, vermelhante, vermelhão. Mas com certeza ele foi feito nos anos 80. Mas ele não implodiu lá e deixou de existir. Não, mas aí é a gente que é nostálgico, a gente que deixa, né? Mas que ele parou de ser produzido, parou. Gostei bem da parte da gente é nostálgico e não pobre, que não podia trocar. A gente tem que trabalhar com o que tem, né? A nossa casa, né, tipo, dependendo, 1910. Agora a gente já começa a falar aqui com causa própria, né? Porque a gente já viveu isso aqui. Tem várias coisas que a gente vai lembrar que tinha na nossa casa. E você vai ter que me ajudar por aí também, porque é muita coisa. Mas foi a partir da década de 90 em que as casas receberam meio que aquela... Sabe quando a gente ficava falando que as coisas antigamente tinham mais cores, tinham vermelho, azul, não sei o quê? Foi a partir daí que as coisas ficaram um pouco mais cinzas. Elas ficaram mais... forma e função, que é o grande motivo do design lá da escola Bauhaus, que não sei o que, falou assim, a coisa tem que seguir, a forma tem que seguir a função. E a função aqui era segurança, moradia e praticidade. Piso de cerâmica branca com aquele rejunte dessa grossura, azulejo neutro na parede e só. E já estava bom demais. É a partir dessa época também que os escritórios começam a surgir nas casas. E foi a partir dos anos 90 também que começaram a surgir aquelas áreas de lazer nos condomínios, né? Tipo piscina e um monte de coisa, sabe? E também o conceito de cozinha americana, que depois isso pegou o mercado durante bastante tempo. Todo mundo queria uma cozinha americana. Você tá falando da parte rica das casas dos anos 90, né? Abrelando, eu vou falar a verdade. A gente acha história só do povo rico, porque o povo pobre a gente só vive. A gente não tem história, não tem livros, não. Nossa. Eu acho que é por isso, inclusive, que a gente tinha uma ideia de que, pra mim, pelo menos na minha cabeça, quem morava em apartamento era considerada a pessoa rica. Na sua também? Na minha, até pouquíssimo tempo atrás. Tipo, pessoa que mora em casa é pobre, pessoa que mora em apartamento, olha, mora no apartamento, é rico, tem piscina, tem não sei o quê. E isso foi por muito tempo. Mas, na verdade, a gente sabe que apartamento nada mais é do que empilhar um monte de gente pra ver se cabe, né? Mas tudo bem. E nos anos 90, falando nisso, os apartamentos dominam a paisagem urbana, a selva de pedra. A partir dos anos 2000 já começa a aparecer mais o que a gente tem hoje, né? Aqui começa muito aquele movimento dos irmãos Álvaro, Varelando, é quebrar um tanto de parede e fazer, eu quero fazer um conceito aberto, que toda casa tem que ter um conceito aberto. É impressionante. Não existem mais paredes. A cozinha agora, você vai fritar um negócio, vai pegar no cabelo de todo mundo. E é nessa época que a gente chega no azulejo 2.0. Você sabe qual que é esse azulejo? É a pastilha. Que casa dos anos 2000 que não fez uma reforma e colocou aquela pastilhagem toda no banheiro, ou aquela faixa assim, ó, na roda-banca da pia. Que a gente tem que falar uma verdade que só serve pra cair e ficar faltando alguns e você nunca mais achar igual. E qual que é o problema? Não tem o cemitério das pastilhas. Não Dos tem. azulejos tem, mas da pastilha não tem. Nos anos 2000, o que manda é o funcional, o clean, e a gente perdeu muito aquelas casas todas ornamentadas e tal. Agora parece aquelas casinhas que a criança desenha assim, ó. 2 paredes, o teto e acabou. Não tem mais nada. É o melhor pra limpar. E também, agora que começa a polêmica as dependências de empregado, porque não sei o que, porque não precisa mais, porque começa o trabalho das diaristas. As empregadas agora não ficam em casa, elas trabalham para várias pessoas em dias alternados. E os azulejos, agora eles sumiram. O que aparece são, na verdade, azulejos, mas 3D, com onda, com relevo, uns negócios diferentes que também é difícil de limpar. Spoiler, não deu certo. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento.
partir de 2010, as coisas começaram a pegar muito mais aquela onda de, vamos dizer, de pegada sustentável, né? Todo mundo diz que quer sustentável, fala assim, eu compro o detergente porque ele é biodegradável, assim, e mata um monte de coisa e tal, mas o detergente é biodegradável. Que vem numa garrafinha de plástico que não é biodegradável. Exatamente. Eles quiseram levar esse conceito também para as casas. Os condomínios novos que eram vendidos eram tipo, aqui nós temos água de reuso, reutilizamos isso, reutilizamos aquilo. Eram casas mais compactas e mais automatizadas também, começa a surgir. E é a partir daí que os eletrodomésticos começam a mudar, porque começa a Smart TV, que pra gente é uma coisa muito comum, mas pensa isso em 2010. E outra tendência que aparece também são os home offices, né? Os escritórios agora eles estão muito mais integrados, e também as cozinhas gourmet, as áreas gourmet. Pensa se você não foi ver um apartamento em 2010, uma casa que não fala assim, aqui tem a área gourmet, que tem lá, tem a bancadinha, a churrasqueira, aqueles banquinhos ali, as banquetas, e todo mundo, oh meu Deus, que beleza. E é uma beleza mesmo, mas é porque virou tendência. É a partir dessa época também que as construções elas ficam mais, vamos dizer, precisas, porque os materiais eles são pré-fabricados em alguns lugares, então as vigas, o concreto, tudo isso vem de uma empresa especializada, então as construções ficam um pouco mais resistentes, dependendo do caso, né? Porque estão fazendo, eu tô achando que estão fazendo um prédio aqui do lado do Brelando, parece um processo artesanal, né? Uhum. Parece que, você gostaria de um terno assim, com bolso falso? Sim, pode ser. Vai terminar só em 2030. É porque eles trabalham um dia até meio-dia, chove 5, aí faz sol, mas eles não vêm. Mas isso é desde muito mil antes de 1900, viu, Baberelando? Isso aí é prática antiga. Festa de 15 anos da minha filha esse fim de semana, essa obra começou, ela tinha 8. E sabe um negócio que apareceu muito em 2010 nas casas também? O conceito de você ter uma adega climatizada. Sabe aquelas mini refrigerador assim, que o povo fala que adega? Apareceu nessa época, Baberelando. Mas nós chegamos hoje, de 2020 até 2025, pode parecer que não, mas muita coisa mudou nesses últimos 5 anos. Primeiro, com a diminuição dos lugares de moradia. As casas e apartamentos estão ficando cada vez menores. Você sempre vê um apartamento vendendo aí com 45 metros quadrados, 30 metros quadrados, e o pessoal achando um super negócio. Mas também uma coisa que ficou muito presente nesses últimos anos foi a inteligência da casa. A casa ela é meio que conectada. Tem uma coisa que é a internet das coisas. E que inclusive nós estamos caminhando para que as coisas sejam autônomas em alguns sentidos. A geladeira acabou tudo lá, ela mesma faz o pedido, mas ela não olha preço, Baberelando. Aí não deixa. Aí não tem jeito, né? Tem que ser uma geladeira pobre. Chega que arrepia aqui, ó. O que manda também hoje é a coisa mais minimalista e também a biofilia. Você sabe o que é isso, Baberelando? Claro que não. Isso é a integração do ambiente com plantas, ou seja, o pessoal que gosta de pôr planta em casa, isso chama biofilia, sabia? Então eu tô no tempo todo errado, porque até 5 anos atrás eu tinha um monte de planta e agora eu não tenho nenhuma. É verdade. Outros materiais também começam a ver nas casas, que agora as casas elas são meio tudo igual também, hein, Baberelando? Tudo é assim, ó, do segundo andar, que tem aquela laje reta e que tem um pé direito alto, uma porta grande. Esse negócio do pé direito me deixa muito encucada, porque você tem um espaço e bota ele até lá em cima e você não aproveita, fica um vazião. Mas é porque o pessoal gosta da luz do ambiente, do dia, põe uns janelão e começa a colocar também uma tendência a partir de 2020, os porcelanato deste tamanho assim, aqueles 60 por 60, pra você não ver um rejunte. O pessoal agora não gosta de rejunte. Ô meu filho, você tá pobre então, porque agora tem pisos inteiros que você não vê mais do que 60 por 60. Sabe o que é isso? Cimento queimado. Voltamos a 1900. Explode. Mas agora, além desses pisos assim, eu vejo uma tendência muito forte de vinílico. Vinílico tem demais, é uma grande verdade. E também tem outra coisa que voltou, que vai e volta, você viu durante a história. Os papéis de parede ficaram cada vez mais utilizáveis, ficou cada vez mais fácil, né? Eu já coloquei pelo menos umas 3 casas em um papel de parede. Gente, eu só queria indicar pra vocês a nunca colocarem papel de parede líquido.
Não presta, gente, não pode cair uma gota de água. Não. Fora que é caro. É verdade, não cai nessas conversas não. E olha só que o ambiente também interfere muito na nossa ideia de casa. A partir de 2020, quando teve a pandemia, que as pessoas ficaram muito presas, uma coisa que se valorizou muito foram as varandas gourmet, os espaços abertos. Isso ganhou um preço assim astronômico que antes a gente não fazia nem tanta conta assim. Só que no interior as casas continuaram grandes e com horta, quintal e etc. Ou seja, no final das contas, o passado é realmente melhor em alguns aspectos, né? E inclusive as casas do interior, elas estão anos-luz na frente, porque é o lugar que a gente vai para descansar. Então, isso deve ter algum motivo. Gostou de ver a evolução das casas do Brasil, Bárbara? Ai, gostei. Me deu muita nostalgia. Muita nostalgia e muitas ideias. Já vou começar a reforma aqui em casa. Eu quero ter uma casa dos anos 40. E se você lembra de algum detalhe dessas décadas todas que vale a pena adicionar, coloca aqui nos comentários, né? Porque é sempre uma coisa a mais pro pessoal também se entreter e ver aqui nos comentários, né? O comentário ele faz um serviço de inteligência. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!